Olá, bem-vindos à primeira aula do nosso curso 100% gratuito e 100% digital imobiliário do zero ao FIRE. Estou muito contente de o ou a ter aqui. Temos, na verdade, milhares de alunos e isso deixa-me felicíssimo. Sem mais delongas, quero ir para a primeira aula. Portanto, vou para trás do computador e vamos começar. Olá e sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso novo curso imobiliário do zero ao FIRE. É com muito prazer que o tenho ou a tenho aqui neste curso. De facto, foram muitas semanas a preparar. Nós tivemos, na verdade, um outro curso gratuito sobre investimento imobiliário na Europlus e quisemos elevar o nível daquilo que nós estávamos a fazer, daquilo que se faz em Portugal e trazer-lhe um curso, efetivamente, de investimento imobiliário dedicado à questão da independência financeira que eu trato por FIRE. Vamos falar hoje de investir em imobiliário em Portugal, as particularidades disso, porque provavelmente já consumiu muito material de investimento imobiliário fora de Portugal. Nos Estados Unidos isto é muito comum, em Portugal ainda não é, apesar de nós, Europlus, já estarmos a ensinar pessoas desde 2017 no online. E de facto eu acho que temos tudo para ser de facto um curso épico. E é um tema que me diz muito porque a independência financeira de facto mudou completamente a minha vida e eu queria ensiná-lo ou ensiná-la sobre isso, especialmente pela vertente imobiliária. Nesta primeira aula vamos então falar sobre investimento imobiliário em Portugal, prós, contras e peculiaridades disto. Eu devo, no entanto, dizer que o curso imobiliário do zero ao FIRE é um curso digital de 3 aulas, é inteiramente gratuito. Esta é a primeira aula, amanhã temos a segunda aula, depois da manhã teremos a terceira aula. Quem terminar o curso todo até ao final tem um bónus, uma surpresa, aquilo que lhe queira chamar, mas temos aqui algo reservado para si, tem que fazer o curso todo e nós recomendamos que toda a gente faça o curso em cada dia, ou seja, hoje completa a aula 1, faça um esforço se precisar a nível da agenda, amanhã faça a aula 2 e depois faça a aula 3. Para quem é este curso? Para quem quer começar a investir em imobiliário ou recomeçar, vamos até admitir que já fez alguns negócios imobiliários no passado e agora quer recomeçar para fazer as coisas direitinhas, por assim dizer. Quem quer simplesmente perceber se o imobiliário é para si ou não. Eu vejo muitas pessoas, falo com muitas pessoas que me dizem: eu quero ser financeiramente independente, eu quero alcançar a minha liberdade, eu quero reformar-me, reformar os meus pais, comprar-lhes uma viagem, estar num determinado sítio que eu adoro, o que quer que seja. E isso é o conceito de independência financeira. Nós somos independentes do sistema financeiro e no fundo estamos a comprar a nossa liberdade. A pessoa perceber se o imobiliário é o caminho para isso ou não, repare, tem tudo a ver consigo. Para mim o imobiliário mudou a minha vida e é aquilo que realmente era o melhor veículo que eu podia ter escolhido, porque as minhas características e o meu perfil encaixa-se muito bem no imobiliário, ou se quiser, o imobiliário encaixa-se muito bem no meu perfil. Porém, isto não é verdade para todas as pessoas e ver este curso vai-lhe tirar as dúvidas se o imobiliário é de facto para si ou não. Depois, quem quer também dar os primeiros passos no imobiliário, ok? E eventualmente perceber o que é este ramo como um todo, mais do que como investimento, e depois quem quer atingir naturalmente a independência financeira, o tal FIRE, este fogo que muda completamente as nossas vidas, que me permite eu estar aqui hoje a fazer isto porque eu quero, não porque eu tenho, mas porque eu quero, porque desde os 27 anos eu não tinha mais que trabalhar. E nós vamos ver aqui neste curso várias questões mais filosóficas e mais naturais que algumas pessoas têm, como por exemplo, então, mas se não precisa trabalhar, porque é que está a fazer isto? E porque é que dá formação às pessoas online? E porque é que se levanta todos os dias tão cedo, às 5 da manhã? O que quer que seja. No meu caso, eu vou responder isto de uma forma muito franca, o dinheiro motiva toda a gente, hoje em dia. Porque o dinheiro permite-nos passar de um ponto A para um ponto B, ou adquirir uma coisa que não temos, ou ir a um sítio que não fomos, o que quer que seja. O dinheiro motiva toda a gente. Isso é a primeira coisa. E, na verdade, motiva quem também já tem dinheiro, porque o motivou no início a fazer isto. Hoje, aquilo que me motiva a fazer o que eu faço e trabalhar não é mais o dinheiro. Mas ele foi, em tempos, um grande motivador. Quem disser que não, está a mentir. Hoje, a mim, é claro que o dinheiro tem que ser uma consequência do que eu faço, tal como tem que ser uma consequência da nossa empresa, tal como tem que ser uma consequência para qualquer empresa que adora fazer o que faz e as famílias empresariais que adoram fazer o que fazem, mas há uma coisa que passa a vertente financeira, que
mudar a vida das pessoas e ter um impacto em Portugal e ajudar tanta gente e alguém dizer-me mudou a minha vida, ok? E isso de facto move-me diariamente. Se pensaram, se já viram, inclusive, se já tiveram, se já sentiram isso de ajudar alguém, se já experienciaram esse sentimento, sabem do que é que eu estou a falar. Quem não experienciou provavelmente não sabe do que eu estou a falar e até vai dizer ele na verdade só está a dizer isto, mas é movido pelo dinheiro. Qualquer lógica é legítima, estou aqui para dizer a verdade e direi sempre a verdade. Agora, haverá pessoas que acharão que isso não é, enfim, a representação perfeita daquilo que elas acreditam. É normal. Não interessa. Curso do Zero ao Fire, vamos ter 3 aulas. A aula 2, investir em imobiliário em Portugal. A aula da manhã, a jornada para atingir o FIRE em Portugal. Não é lá fora, não é de uma forma geral, não é hoje em Portugal. E a aula 3, portanto daqui a 2 dias, quarta-feira, ao vivo, é uma aula ao vivo, ok? Esta primeira aula e a aula 2, aula 1 e a aula da manhã, aula 2, não são ao vivo, são gravadas, como já deu conta. A aula 3 é ao vivo e vamos falar dos erros no investimento imobiliário e casos práticos. Ora bem, hoje o que é que eu lhe quero passar nesta aula? Aula em tópicos. Quem é que eu sou e porque é que deve aprender comigo? Eu acho que tem que criar algum tipo de empatia comigo, tem que perceber e admirar o que eu fiz, o que eu faço e onde eu cheguei. Caso contrário, se calhar não sou a melhor pessoa para o ensinar ou para a ensinar, ou se calhar não é comigo que deve aprender. E é perfeito. Eu só quero ensinar pessoas que querem aprender comigo, naturalmente. Não vou ser pretencioso e dizer, não, eu posso ensinar toda a gente e toda a gente vai aprender comigo. A minha vida vai continuar da mesma maneira. Eu sobrevivo muito bem, eu tenho uma atividade e uma vida que adoro. Eu não tenho pretensão de agradar a toda a gente. Aliás, ficaria muito frustrado se eu tivesse essa percepção. E porquê? Porque, na verdade, eu iria falhar. E se eu falhar, eu não me sinto tão realizado. Portanto, eu tenho a pretensão de agradar às pessoas que acham que devem aprender comigo e, mais do que lhes agradar, ensiná-las para que elas cheguem a um ponto melhor e me digam Dr. Artur, mudou a minha vida por completo. Isso é a minha pretensão. E depois dizer-lhe, depois de me apresentar e porque é que deve aprender comigo, será que é mesmo rentável investir em imobiliário em Portugal? Nós temos esta cultura de que os inquilinos destroem as casas todas, o imobiliário é uma miséria, as rendas não chegam para pagar os impostos, é outro dos jargões que eu não, das frases gordas que eu de facto ouço. Só funciona lá fora. O investimento imobiliário em Portugal não dá, isso é coisa dos Estados Unidos. E depois, uma das coisas que hoje vamos já rebater, há muita gente que também diz, isso só funciona para os outros, o imobiliário não é para mim, eu não nasci, eu não tenho ovos, logo não consigo fazer omeletes. Isso é das coisas das ideias, dos conceitos mais recorrentes que eu vejo nas redes sociais. Aliás, o anúncio nas redes sociais que nós lançámos e que provavelmente viu para se registar neste curso, se tentasse nos comentários disso, iriam lá haver comentários que nós não eliminamos, deixamos estar porque faz parte de tudo isto que nós estamos a falar. Algumas pessoas vão dizer, vendedores de banha da cobra, vocês só têm dinheiro porque tiveram já dinheiro para investir. Eu vou desmistificar tudo isso, ok? E quem chegou aqui e realmente quer aprender, que foram as pessoas que não comentaram, porque as que comentaram saíram e nunca mais quiseram saber e a vida delas não será impactada nem diferenciada, essas não vão poder ver isto. Portanto, eu vou-lhe dizer que qualquer que seja a sua condição hoje em dia, vai efetivamente poder enfim, mudar a sua vida com o imobiliário, ok? Vamos também falar dos mitos e das barreiras psicológicas para investir em imobiliário, que eu já estava a falar agora mesmo, a percepção do investidor ou do senhorio e do inquilino. Eu vou-vos dar as duas visões, porque sem entendermos o inquilino nós não conseguimos ser senhorios ou investidores. Algumas dos maiores e mais comuns erros, porque os erros acontecem de várias maneiras. Acontecem até ao momento em que começamos a investir, mas enquanto investimos também. E depois perceber muito bem a mecânica, porque há uma mecânica do investimento imobiliário enquadrada à nossa realidade em Portugal. Então, quem sou eu e porque é que deve aprender comigo? É a primeira, se quiser, pergunta que eu aqui vou falar.
Deixe-me dar-lhe um bocadinho da minha história e perceber se a minha história lhe é apelativa, se há aqui alguma coisa na minha história que goste particularmente. Eu devo dizer que desde pequenino, e já agora, não tem que ser igual a mim para beber do meu conhecimento e beber da minha experiência. Zero, não tem que ser igual a mim. Eu vou contar-lhe a minha história, mas a sua pode ser diferente. Por exemplo, eu começo por aqui, eu sempre, desde garoto, eu tive um apelo pelo financeiro, pelo dinheiro, não necessariamente de ganância, e nem de ambição, se calhar, mas de gosto do mundo financeiro, da matemática, das contas, do que o dinheiro representa na sociedade. E se calhar por isto, porque para mim, e eu não sei se em garoto, devo ser muito franco, não sei se em garoto já tinha esta visão, mas hoje eu acho que o dinheiro que cada pessoa tem na conta bancária, entre comas, estamos a falar de uma expressão para simbolizar a riqueza que cada indivíduo tem, é na verdade, se pensar muito bem sobre isto, uma reflexão do valor que ele cria no mundo. Quanto mais valor criamos aos outros, mais património financeiro, genericamente, tendencialmente, nós temos. E portanto eu sempre gostei disto, não sei se em garoto tinha esta visão, mas eu sempre gostei muito do mundo financeiro e do dinheiro, ok? Este é o primeiro tom deste curso. Repare, eu estou a ser completamente aberto, sou um livro aberto e franco. E eu acho que isto de facto vai marcar muito o tom deste curso, a abertura com que eu lhe vou passar algumas mensagens, ok? Aqui. Já agora, volto a dizer, não tem que ser igual a mim. Se só agora, recentemente, começou a ter apelo pelo mundo financeiro e pela independência financeira, isso não é uma barreira, ok? Número 2, comecei a investir em imobiliário uns anos antes dos meus 18. Porquê? Porque já em garoto eu investia em REITs, que basicamente são fundos imobiliários cotados em bolsa, e adorei REITs. Comecei em ações, depois passei pouco tempo depois logo para REITs e adorei os REITs porque eu adoro verdadeiramente imobiliário, ok? Este é o tom 2 deste curso. Aos 26, 27 anos eu era financeiramente independente, ou seja, estava on fire. As rendas que eu recebia do meu portfólio imobiliário davam perfeitamente para pagar todas as minhas contas, ok? Eu podia estar todo dia no café, podia estar todo dia na praia, eu não quero vender, porque eu acho que o conceito FIRE é tão mais bonito e profundo do que isto. Acho que se quer vender muito este conceito do FIRE desta maneira. Pode estar na praia todo dia. Aliás, desde que eu me tornei financeiramente independente, eu nunca mais... Aliás, hoje trabalho tanto ou mais do que trabalhava naquela altura quando tinha o apelo do dinheiro, ok? Eu até aos meus 25, 26 anos tinha o apelo do dinheiro porque eu queria ser financeiramente independente. Quando eu me tornei financeiramente independente, isso desapareceu. Claro que, eu volto a dizer, vamos ser totalmente francos, este é o tom 3, eu continuo, tal como qualquer pessoa, a ter interesse em aumentar o meu património financeiro. Quem disser que não está a mentir. Eu só estou a perspectivar tudo e a dizer que hoje o dinheiro não é a minha prioridade de vida. Já foi. Eu tenho objetivos financeiros e patrimoniais grandes. Eu quero ter 1000 frações, 1000 casas de arrendamento antes dos meus 40 anos. Mas é isso que me move todos os dias a sair da cama? Não. É uma das coisas, mas não é a única. Talvez até aos meus 25, 26 anos, talvez até estar on fire, fosse eventualmente a principal. Até admito que sim, ok? Repara a abertura com que eu lhe estou a dizer isto. Isto sou na Grécia, salvo erro em 2015. Isto sou no Brasil, em Florianópolis, que eu adorei. Adoro o Brasil, já estive em vários sítios do Brasil, adoro o Brasil de coração. E isto sou eu na Alemanha, por acaso não sei que cidade é esta, Würzburg, acho eu. E eu vivi 5 anos na Alemanha, portanto tirei lá o meu doutoramento, viajei pelo mundo todo. Outros países que não estão aqui representados, aos quais eu fui. Muitos. Fui à Rússia, fui à China, várias vezes aos Estados Unidos, tendo até estudado uma parte do meu mestrado nos Estados Unidos, Canadá múltiplas vezes, Brasil, Argentina, enfim, vários países. Finlândia, que conheço como a palma da minha mão, porque tive uma namorada finlandesa, minha noiva a certa altura, e portanto algumas destas viagens foram em trabalho, outras foram em lazer. Isto permitiu-me abrir os meus horizontes depois ou enquanto
eu me estava a tornar financeiramente independente e posteriormente, ok? O meu percurso profissional, de uma forma muito resumida, também só para me conhecer um bocadinho e dizer quem eu sou. Eu tenho um mestrado com um período na Universidade do Texas em Austin, portanto, como eu estava a dizer, eu tive uma parte em que estudei nos Estados Unidos. Eu, desde 2013, 2014, tive uma empresa própria, com um sócio, e era consultor para o imobiliário. Consultor não significa agente, ok? Eu prestava consultoria. As pessoas pagavam-me por hora para eu explicar e ensinar coisas de imobiliário. Normalmente era adquirir dados e analisar negócios imobiliários, porque eu já fazia os meus negócios e eu tinha sucesso e comecei a passar a palavra. Entretanto, o meu sócio tinha vários clientes no UK que queriam investir em Portugal e as coisas foram por aí. Nesta altura, eu estava a tirar também o meu doutoramento em Matemática Aplicada na Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha, onde eu vivi 5 anos. Depois disso, tornei-me docente universitário e investigador convidado. Passei por 5 universidades, Universidade de Coimbra, IST, técnico, enfim, por 5 universidades, e cofundei a Europlus, esta empresa que lhe está a fazer chegar este curso, em 2017. Depois, já ter cofundado a Europlus, fui analista imobiliário na Empiricus Research Portugal, a Empiricus Portugal, uma empresa que eu sempre gostei muito e daí aceitar, com o pouquíssimo tempo que tinha, ser analista imobiliário para eles, e também analista para a XTB, X-Trade Brokers, como analista de REITs, os tais fundos de investimento imobiliário cotados em bolsa. Nós vamos simplificar tudo isto que eu estou a dizer de uma maneira muito grande e, portanto, eu só quero que tenham uma noção de quem é a pessoa que lhe está aqui a falar consigo. Eu não estou a enumerar aqui o meu percurso profissional para dizer eu sou o melhor do mundo. E às vezes há pessoas que me interpretam assim porque eu sou apaixonado em todos estes temas. Eu quero apenas que conheçam o meu background para conseguir enquadrar a mensagem que eu lhe estou a passar e perceber a minha jornada, porque eu acho que é importante. Repare, quando eu estava a tirar o meu mestrado, eu estava também com bolsas de investigação e aqui todo o dinheiro todo o contacto que eu tinha com dinheiro era o valor dessas bolsas. Eu acho que recebia 1.000, 1.500, 1.700 euros por mês na altura. Aqui foi quando eu comecei a ensinar alguma coisa, a estar no mundo do ensino, como consultor imobiliário para pessoas que queriam investir em Portugal. Eu tirei um doutoramento porque sempre adorei ciência e vão-me perdoar, neste curso eu vou ter que beber bastante água e, portanto, tenho até aqui uma garrafa de 1,5 litro, eu tenho que parar às vezes para beber, vai ser complicado, vai ser aqui muita informação. E caso não faça, vou ficar com a boca seca e parar. Eu tirei o meu doutoramento porque sempre adorei ciência, porque sempre adorei matemática. O meu cérebro é uma máquina analítica, mas eu também tirei o meu doutoramento para obter determinadas skills, capacidades que eu não podia encontrar em mais sítio nenhum. Tanto é que eu fui para a melhor universidade alemã de Computer Science, de Ciências para a Computação ou de Engenharia Informática, como queira, que é a minha formação base, sou engenheiro informático, mas também fui para a melhor universidade simultaneamente do mundo em criptografia aplicada, que foi, ou em criptografia pós-quântica / matemática aplicada, que foi a área em que eu fiz o meu doutoramento. Publiquei artigos nas conferências mais relevantes a título mundial, e as melhores conferências a título mundial e também alguns journals, revistas científicas, e isso permitiu-me ter uma disciplina e um rigor fantásticos. Eu adorei o facto de ter feito um doutoramento na UT Darmstadt. Fui depois docente universitário, aliás, eu fui tirar o meu doutoramento já como staff member na UT Darmstadt, portanto eu era pago para dar aulas, o doutoramento era quase visto pela universidade, para mim não foi, eu consegui 60%, 70% do meu tempo estar a trabalhar no meu doutoramento, mas o resto eu dava aulas e depois, como investigador convidado, passei por várias universidades, não só porque gostei sempre da ciência, como gostei de ensinar e também fui movido pela parte financeira e receber dinheiro para fazer isto, junto com o prazer, foi uma parte muito interessante da minha vida, como todas as outras. Eu não olho para trás com nenhum arrependimento, ainda bem que eu fiz tudo. E até às vezes olho para trás, devo dizer, olho para trás na minha vida e digo como é que eu fui capaz de passar por tanto e de fazer tanto. Mas tenho muito orgulho no meu percurso, não estou aqui a ostentar para dizer que tenho um currículo, porque isso interessa muito pouco nesta questão do FIRE e do investimento imobiliário. Estou a mostrar-lhe para que perceba quem eu sou, como lhe disse há bocado, e se deve ou não aprender comigo. Se identifica comigo, há pessoas que não se vão identificar, ok?
Aqui, quando eu cofundei a Aeroplus em 2017, já estava on fire. Aliás, eu fiz questão de uma coisa, eu fiz questão de começar a ensinar pessoas sobre investimento imobiliário depois de eu já ter investimentos imobiliários bastante bem sucedidos. Eu fiz questão de ensinar as pessoas e de começar a falar sobre independência financeira. Este FIRE, já agora FIRE, significa Financial Independence to Retire Early, ou se quisermos à letra, independência financeira para atingirmos uma reforma antecipada. E eu fiz questão de já estar on fire para ensinar alguém sobre FIRE. Normalmente o que acontece com os gurus que se mostram na internet é que normalmente eles atingem uma determinada faturação, se quiser, um determinado sucesso financeiro a fazer alguma coisa e depois atingem um determinado sucesso financeiro a ensinar aquilo que eles fizeram um bocadinho. E normalmente, em muitos casos, é isto que eu quero dizer, alguns gurus fazem mais dinheiro a ensinar aquilo que eles fizeram e que ganharam um bocadinho de dinheiro. Eu fiz questão de estar ao contrário, ok? Aliás, eu posso dizer isto de uma maneira muito aberta, eu transaciono muito mais imobiliário do que aquilo que a Aeroplus fatura por ano. E, portanto, é algo... Aliás, isto pode ser verificado e, portanto, é algo que eu posso dizer com certeza, ok? Analista imobiliário na Empíricos Research Portugal e na XTB. Novamente, prazer e dinheiro. Também fui movido pela parte financeira, mas essencialmente pelo prazer que me deu, porque eu adoro analisar negócios imobiliários, adoro analisar mercados e adoro analisar REITs, uma parte substancial da minha vida. Nos últimos anos, desde 2017, tenho-me dedicado a colocar conteúdo absolutamente incrível, na minha opinião, parcial online, no nosso canal de YouTube, enfim, nas várias plataformas que nós temos. Temos um conteúdo muito diverso, desde conteúdo em imóveis, como é aí o caso, onde eu estou no imóvel a explicar o que fiz, como a avaliar negócios imobiliários, como até a fazer podcasts incríveis com pessoas inteligentes e importantes neste país, como inclusive ministros, ex-ministros da Economia, Ministra da Segurança Social e tudo mais, desde que tenha uma conexão forte com o imobiliário, que é isso que eu pretendo. Eu sou o autor deste livro aqui à esquerda e que na verdade estará aqui também, Investir em Imobiliário do Zero ao Milhão, vai na terceira edição, um livro para... É quase um atalho nesta questão de ensinar sobre investimento imobiliário e aliás, está lançado este livro, Independência Financeira via Imobiliário Quero Ficar on Fire, o meu segundo livro, um livro que é um legado que eu deixo, sem dúvida nenhuma, e que aconselho toda a gente ler. Deixem-me já agora fazer um disclaimer, porque eu detesto que alguém olhe para mim, e vão olhar, muita gente, e já olham, provavelmente, detesto isso, eu só posso retorquir com a verdade. Eu não quero ser visto como aquele guru que atinge a independência financeira a ensinar pessoas a atingir a independência financeira. Eu já sou financeiramente independente há muito tempo. E quem me conhece e quem lida comigo sabe isso. Dou emprego a 30 pessoas, enfim, há toda uma motivação grande para eu estar aqui no dia-a-dia. Mas quanto aos livros em particular, e é por isso que vocês veem poucos gurus online a lançar livros de qualidade, e eu devo dizer que gosto muito mais deste segundo do que gosto do primeiro, acho que está um livro bastante mais conseguido, mas eu quero deixar aqui esta reflexão. É impossível fazer dinheiro em Portugal a vender livros. Impossível. E se alguém lança um livro de qualidade no mercado, acreditem, essa pessoa tem que estar motivada para ajudar os outros e inspirar os outros. E eu tenho a certeza que este livro, se muita gente o ler, Independência Financeira via Imobiliário e quer estar on fire, no segundo livro, vai ser um marco na literacia financeira em Portugal. Eu espero que sim, eu acho que sim e espero que sim. Honestamente, acho que... Enfim, só para mostrar um bocadinho da minha experiência e do meu percurso profissional, agora já me conhece um bocadinho melhor e, portanto, o que vamos aqui fazer agora é falar destes 4 tópicos que eu disse que íamos falar. Vamos começar pelos mitos e as barreiras psicológicas. Ora bem, primeiros mitos, aquelas coisas que toda a gente me vem dizer quando eu pergunto à pessoa: olha, já pensou em investir em imobiliário? Amigos do meu pai, amigos da minha mãe, amigos de amigos, os meus próprios amigos, as pessoas respondem com isto. Não, porque os inquilinos destroem as casas, nós andamos a investir para aquecer. Aquilo que nós depois temos que repor nos nossos imóveis é o que os inquilinos nos pagaram.
Ah, não, o que recebemos quase não chega para pagar os impostos. Este governo que nós temos encharca-nos de impostos. Ah, não, investimento imobiliário. Isso só funciona nos Estados Unidos, isso só funciona na França e na Alemanha. Ou então, temos o outro padrão, que é, não, isso é só para alguns. Se não nasceu num berço de ouro, esqueça, vai ter que trabalhar toda a vida, isso é só para alguns. E eu, na verdade, acho que é só para alguns. Mas não é nesse ângulo e vou aqui explicar-lhe neste curso para quem é que eu acho que é. Agora, o que eu pergunto é uma pessoa que tem algumas destas barreiras? É uma pessoa que constantemente é exposta a estas barreiras psicológicas, a estes mitos? Eu estou numa posição para lhe dizer que são mitos. Muito bem. Deixe-me mostrar-lhe que isto são mitos, mais do que eu dizer. Ponto 1. Raramente eu tive problemas com inquilinos. Muito raramente. Eles têm sido cada vez maiores, ao contrário daquilo que se calhar gostaria de ouvir ou daquilo que esperaria que eu fosse dizer, que é agora cada vez tenho menos problemas. Não. Na verdade, cada vez tenho mais. Mas porquê? Porque cada vez tenho mais escala de investimento e cada vez tenho mais problemas. Proporcionalmente, cada vez tenho menos problemas com tudo. Ok? Mas raramente tive. Raramente. Se falarmos, se calhar, em um problema a cada 50, 100 arrendamentos, acho que diz tudo, não é? Houve alguns anos em que eu paguei 0% de imposto. Portanto, decoro os mitos. Os inquilinos distraem as casas, investimos para aquecer. O que recebemos quase não chega para pagar os impostos. Só funciona lá fora. É só para alguns. Ora bem, eu raramente tive problemas. Houve alguns anos em que eu paguei 0 euros de imposto. E, ao contrário daquilo que é a nossa mentalidade portuguesa, eu orgulho-me disso e vou-lhe explicar porquê. Fiz todos os investimentos em Portugal, nunca fiz lá fora, a não ser, quer dizer, já fiz investimentos imobiliários lá fora, nomeadamente na Alemanha, mas muito particulares. A minha construção patrimonial vem de Portugal. Foi em Portugal que eu fui bem sucedido, não fui lá fora e depois vim para Portugal dizer aos portugueses que dá para investir cá. Eu nunca herdei nada, rigorosamente nada. Eu recebi, se quiser, isto é muito importante, que eu valorizo tremendamente, e sei que há muita gente que não teve esta possibilidade, algo dos meus pais, que foi pagarem a minha licenciatura e o meu primeiro ano de mestrado. Não tenho a certeza, acho que foi só até a licenciatura, porque eu depois já estava, como lhe expliquei, em bolsas de investigação, eu recebi 1.500 euros e suportava todos o meu estilo de vida e os meus custos, ok? Mas, exceto isso, eu nunca herdei nada. E estou on fire desde os meus 26 anos. Por isso, repare, é só para alguns, teve que nascer num berço de ouro. Eu não nasci num berço de ouro. A minha família nunca foi pobre. Nunca foi pobre. Eu sou de uma família de classe média. Aliás, os meus avós eram pobres. Tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. O meu pai e a minha mãe nunca foram pobres. Eu vivi numa casa onde nunca me faltou nada. Nem financeira, nem emocionalmente. Embora a minha relação com o meu pai sempre fosse um pouco ou muito menos próxima do que aquilo que eu gostaria, mas financeiramente nunca me faltou nada. Felizmente, e eu agradeço muito ao universo, eu não sei o que é passar por dificuldades económicas, mas já estive numa posição em que eu, Artur Mariano, não tinha dinheiro nenhum. Os meus pais tinham algum dinheiro, são funcionários públicos, trabalharam toda a vida, já estão reformados. O meu pai já está reformado, a minha mãe ainda não, porque não quer, mas, enfim, uma classe média, uma família de classe média perfeitamente média em Portugal, perfeitamente normal, ok? Portanto, estes mitos são mesmo isso. Eu dei aqui a prova. Eu raramente tive problemas com inquilinos, eles não destroem as casas. Os impostos, que são muitos que as rendas não chegam para pagar. Eu durante muitos anos paguei 0 euros de imposto. É só lá fora que funciona, não? Funcionou para mim, eu fiz todos os investimentos em Portugal e é preciso nascer num berço de ouro. Sem ovos não se faz omelete. Ok, eu nunca herdei nada e mesmo assim estou on fire desde os meus 26 anos. Agora, tire as suas conclusões. Depois, ponto 2 que eu lhe queria falar hoje, a percepção do investidor /senhorio e do inquilino, tanto no imobiliário como das suas responsabilidades. Bom, provavelmente, se ainda não investe em imobiliário, dir-me-á que os investidores procuram estas casas, verdade? E se eu lhe disser que pensam que os inquilinos vão deixar esta casa assim? É a percepção que há. O investidor, eu vou comprar esta casa,
só que depois vou investir para quê? O inquilino vai-me deixar assim. É aquela barreira psicológica, reparem, aquele mito. Ponto 1, os inquilinos destroem as casas. Nós investimos para aquecer. Porquê? Porque eu vou comprar a casa nova e arrendo-a e vou receber assim. Na verdade, investir em imobiliário deve ser procurar esta casa e deixá-la assim. Eu vou dizer isto outra vez porque isto é muito mais profundo do que possa parecer. Os investidores ou aquelas pessoas que ainda não começaram a investir e que têm este mito que nós trouxemos do ponto 1, eles pensam que investir em imobiliário é encontrar casas assim, comprá-las e os inquilinos lhes vão deixar assim. Quando, na verdade, deviam era procurar casas assim e deixá-las assim. Ok? Entretanto, protegendo-se no arrendamento para que fique sempre assim. Ok? Portanto, o que nós queremos é procurar propriedades que estejam estressadas, distressed, devolutas e estragadas. Devoluto já agora significa apenas vazio, não significa mais do que isso. Vazio de inquilinos, no caso, aplicado ao imobiliário, aos imóveis. Remodelá-las, torná-las habitáveis, deixá-las assim e depois protegermos durante o arrendamento, que nós vamos falar um bocadinho neste curso, para que fiquem sempre assim, bem cuidadas. A primeira lição que nós vamos tirar neste curso é olhe para o imobiliário pelo prisma certo. Ok? Não pense que investir em imobiliário é comprar uma casa assim e o inquilino deixar-lhe assim. Pense antes que investir em imobiliário é comprar uma casa assim e colocá-la assim e mantê-la assim durante o arrendamento. Ok? Olhe para o imobiliário pelo prisma certo. Ora bem, a percepção do investidor / senhorio e do inquilino. Tanto no imobiliário, do imobiliário em si, como das responsabilidades que há neste ramo. Os investidores procuram as casas erradas. Tal como eu lhes expliquei, os investidores procuram as casas assim. E acreditam que os inquilinos lhes vão deixar assim. Não é? Os investidores têm a percepção errada do que os inquilinos fazem. Eles acham que vão entregar a casa assim e os inquilinos lhes vão deixar assim. Está errada a percepção. Os investidores não se protegem por forma a proteger o património, ou seja, a entregar uma casa assim e deixá-la assim. Ok? E os investidores não seguem um método, ou se quiser uma receita que funciona. Seguem um processo totalmente aleatório. Aquelas pessoas que vão começar a investir em imobiliário acham que não há uma ciência por trás disto e começam a fazer as coisas, agora vou ligar a um agente, depois vou ao banco, depois vou ver se o imóvel, se eu vivia no imóvel, se eu não vivia no imóvel, se eu gosto do vizinho que está por cima, se não gosto, enfim. Por falar em receita, eu queria perguntar uma coisa. Este bolo da esquerda parece extremamente apelativo, não parece? O bolo da direita, alguma coisa correu mal. O que é que separa alguém que sabe fazer o bolo da esquerda versus alguém que só consegue fazer o bolo da direita? Há duas coisas. Mas neste contexto, a principal é a receita. Se nós nos esquecermos de usar fermento, o bolo vai ficar como na direita. Eu não sou especialista em bolos, eu admito que é uma questão de fermento, na verdade não sei. Mas admito que falta ali um ingrediente, ou que tenha ficado muito tempo no forno. Porque a receita diz 20 minutos e a pessoa deixou 30 ou 35. Okay? Ou se esqueceu de colocar farinha suficiente. Isto é ter uma receita. Um investimento imobiliário pode ser o bolo da esquerda ou pode ser o bolo da direita. Se falharmos algum dos passos da receita, é possível, e quanto mais passos falharmos, mais provável é que façamos um investimento como o bolo da direita. E ser chefe de cozinha sem ter uma única receita é mais ou menos como... Eu acho que os portugueses, felizmente, nós somos um povo em que dá para ilustrar isto muito bem. Nós gastamos uma tarde inteira e imenso combustível de um lado para o outro para procurarmos o supermercado que tem o arroz mais barato. Porque vamos comprar muito arroz e vamos poupar 20 ou 30 euros. Numa televisão, então, vamos a 3 ou 4 sítios. Num aspirador, nós vamos a 4 ou 5 sítios. E vamos poupar 30 euros e saímos lá satisfeitíssimos. Porque poupámos 20 ou 30 euros. Só que gastámos uma tarde e muito combustível, ok?
No entanto, os portugueses são, simultaneamente, o mesmo povo que investe as poupanças todas de uma vida no imobiliário e, na verdade, em outro ativo qualquer, porque o problema é a falta de literacia financeira, sem qualquer receita. Para mim, isto é absolutamente chocante. Há vários exemplos. Eu podia estar aqui a falar horas sobre isto, porque há inúmeros exemplos. Vejam os lesados do BES, os lesados do BANIF. Vocês vejam as reportagens, estão no YouTube com certeza, de pessoas que investiram todas as poupanças em obrigações do BES, em obrigações subordinadas, não sei quanto. E essas pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever algumas. Imigrantes que passaram toda a vida na construção civil em França. E essas pessoas não sabiam o que era uma ação, não sabiam o que era uma obrigação, não sabiam muito menos o que era uma obrigação subordinada e investiram as poupanças todas no mesmo sítio, num veículo que não conheciam. Mas é a mesma pessoa que, para ir comprar uma televisão, gastavam uma tarde inteira para poupar 20 euros. E não aprendeu nada sobre o veículo financeiro onde colocou todas as suas poupanças de vida. Uma receita no imobiliário para nós sermos bem-sucedidos no investimento imobiliário obriga a muitas coisas, entre as quais: conhecer o público-alvo, o nosso inquilino. Quem é o inquilino a quem eu vou arrendar casas? Porque com base nisso, eu vou escolher uma casa apropriada. Se eu não souber quem é o meu inquilino, eu não sei como procurar casas, porque eu não sei qual é a casa que eu quero para satisfazer o mercado. B. Conhecer o mercado onde se vai investir. É preciso conhecer a cidade, é preciso conhecer a dinâmica económica, é preciso conhecer a dinâmica social. Quantas pessoas entram na cidade, quantas pessoas saem, quantas pessoas preferem arrendar, quantas pessoas têm que arrendar. E o que normalmente, nós vamos falar de erros, mas eu vou já adiantar o que normalmente as pessoas fazem é dizer: bom, eu vou investir em Lisboa porque eu vivo em Lisboa, nunca me passaria pela cabeça investir no Porto. Mas Lisboa não é o melhor mercado e naquele momento pode até ser o pior mercado do país. Ou não, pode ser o melhor. Mas a probabilidade de nós acertarmos o melhor mercado se investirmos onde nós vivemos é slim to none, baixíssima. Conhecer as operações financeiras. Há pessoas que se metem a investir as poupanças todas da vida, como eu estava a explicar, sem saber o que é uma hipoteca, sem saber os riscos, as responsabilidades e as nuances de uma hipoteca ou de um crédito financeiro. Ok? Foi feito um inquérito uma vez que disse que 100% das pessoas inquiridas numa grande amostra em Portugal que tinham contraído uma hipoteca não sabiam se um dia que deixassem de pagar a hipoteca tinham ou não que devolver a casa ao banco. É chocante. E muito, muito mais. Na realidade, as pessoas não respondiam corretamente. As pessoas pensavam que podiam entregar a casa ao banco e acabou. Há outras que diziam: não, nem entregando a casa ao banco, isso resolve o problema. As pessoas não sabiam se passavam a pertencer a uma lista negra do Banco de Portugal, como é vulgarmente chamada. E nem sabiam se tinham que declarar insolvência ou não. As pessoas não sabem onde se estão a meter. E no imobiliário nós temos que saber onde nos estamos a meter. Ser investidor é, no caso de querer vir a ser um investidor em imobiliário e de querer alcançar o seu FIRE, a sua independência financeira, que nós vamos falar muito bem amanhã, na próxima aula, eu vou-lhe explicar todos os conceitos importantes sobre FIRE, mas ser investidor hoje em imobiliário é usar receitas. Receitas são métodos de investimento. Ponto. Porque funcionam bem, porque toda a gente que os usa é bem sucedido. Estão testados, estão provados que funcionam. Ser investidor é achar que investidores... Já agora, esta pergunta das receitas, isto é uma pergunta que se faz a quem não usa receitas. Eu tenho uma reflexão, mais que uma pergunta. Acho que os investidores profissionais, pessoas como Warren Buffett, mas só para que não pense que têm que ser só os estrangeiros, os nacionais, como por exemplo o Mário Ferreira, se via o Shark Tank, era um dos Sharks que estava no Shark Tank, investem de forma aleatória. Não acha que eles encontram as empresas com uma série de critérios bem definidos? Eu vou encontrar uma empresa que tenha um rácio EBITDA X. Não interessa o que é um rácio EBITDA ou EBITDA em português. Eles têm receitas, eles têm métodos. Mas pense como seria um grande investidor, nacional ou não nacional, a investir sem métodos. Esta empresa parece-me boa, porque eu gosto do produto.
É como um investidor imobiliário comprar uma casa para arrendar porque gosta da casa. Ah, eu vivia aqui. É muito bonita esta casa, então compro. Deve ser um excelente investimento. Eu uso processos e métodos. Processos e métodos que estão provados que funcionam, que eu refinei ao longo do tempo, à custa muitas vezes de erros e de muito dinheiro perdido. Ok? Processos e métodos provados e refinados ao longo do tempo. Isso garante-me uma probabilidade muito grande dos meus investimentos imobiliários correrem todos bem. Quem não usa processos nem métodos está a fazer navegação à vista. Não sabe o que é que está a fazer. E então, a probabilidade de ter o bolo da direita é muito grande. A probabilidade de eu ter sempre o bolo da esquerda, eu às vezes erro, e os meus métodos não cobrem tudo. Há muitas variáveis no imobiliário. Deixem-me dizer já isso. Eu não acerto sempre. Eu já fiz investimentos a pensar que ia ter 18% de rentabilidade e acabei com 12%. Ainda recentemente aconteceu isto, por isso é que eu disse estes números em particular. Mas eu já tive casos, ainda há pouco tempo, há 2 anos, comprei um imóvel que judicialmente tive que entregar e que foi uma confusão tremenda. Mesmo usando uma receita. Mas eu invisto numa escala grande, em muitos imóveis. E em escala tudo acontece, o bom e o mau. O que importa é diminuirmos o número de casos de vezes que isso acontece. Ok? Agora, eu vou aqui fazer este disclaimer, esta declaração de interesse. No mundo imobiliário, vocês têm um conjunto de forças a empurrar-vos e a puxar-vos. Vocês vão ao banco e o bancário vai dizer: não, a taxa fixa é melhor do que a taxa variável. A taxa variável é melhor do que a fixa. Não, o imobiliário não é um bom ativo. O bom ativo é este fundo que eu aqui tenho para lhe vender. Se assim fosse, se calhar o bancário não era propriamente bancário. Ou pelo menos até poderia ser. Da mesma maneira que eu ensino pessoas, porque quero continuar a ensinar pessoas, porque não tenho o que fazer, o bancário podia não ter que ser bancário e querer ser bancário porque gosta. Mas pelo menos era investidor também. E a maior parte dos bancários não investe. Aliás, perguntem a algum bancário que vos proponha um fundo. Oh, Sr. Dias, você próprio investe neste fundo? Quanto dinheiro é que lá tem? Diga-me aqui entre nós os dois, eu não vou dizer nada. O seu dinheiro está onde está a sua boca? E o bancário, sabe, eu não tenho muito dinheiro. Então como é que sabe que este fundo é bom e é melhor e os fundos são melhores que o imobiliário ou vice-versa? Se soubesse, se calhar tinha dinheiro. Podia continuar a ser bancário. Da mesma maneira que eu continuo a ensinar pessoas porque quero e não porque tenho. O bancário poderia continuar a ser bancário porque quer e não porque tem. Mas pelo menos ele teria que ter dinheiro. Teria que ter Se sabe qual é o melhor investimento, há um grande conflito de interesse na banca. A banca vai-vos mostrar os produtos que eles têm interesse que as pessoas comprem. Porque ganham mais comissão. Porque a taxa fixa lhe traz mais retorno do que a variável ou vice-versa. Porque a maturidade do crédito é ideal. Quando ele diz, para si o melhor era 30 anos em vez de 20 ou em vez de 40. Porquê? Porquê? Você conhece a minha posição. Prove-me porquê. Às vezes, aliás, todos os bancários vos vão dizer, tem aqui excelentes condições. Nós, estas condições que lhe estamos a propor, muito bom. Qual é a média de mercado? Não sabem. Agentes imobiliários. Gosto muito de agentes imobiliários, provavelmente há agentes imobiliários a fazer este curso. Subam o vosso nível além da média. Tenham standards maiores. Sabem porquê? Porque a média, e eu sou das pessoas em Portugal que melhor conhece a média dos agentes imobiliários e formo muitos agentes imobiliários. Sabem qual é? Já nem vou falar de irem mostrar casas sem saber qual é a chave que abre a casa. Não estou a falar disso. Estou a falar nos aconselhamos naquilo que os agentes imobiliários sugerem. Eles têm um produto para vender e o erro deles, de alguns deles, muito grande, muito recorrente, é grande investimento. Vejam os anúncios das imobiliárias para cada imóvel que aparece. Excelente oportunidade. Oportunidade única de todos os imóveis que eles têm. É excelente e é único. E se vocês disserem assim, mas porquê que este é tão bom investimento? Os argumentos são tudo menos analíticos. Eu nunca, e falam como, peço desculpa, eu falo com muitos agentes imobiliários, nunca encontrei nenhum que me dissesse assim, olha, isto é um excelente investimento. E eu perguntava, porquê?
Porque a média deste mercado são 6,32, com base nos últimos dados, este investimento dá 7,5. Além disso, a perspectiva de apreciação deste mercado é de 12% a cada 4 anos. Nunca ninguém disse isto. O perfil de inquilino neste apartamento é A, B e C, porque ele está perto da Universidade A, está perto da empresa B e está perto do Hospital C. Você pode ter 3 tipos de inquilinos altamente diversificados. Porque eu, agente imobiliário, comprei um apartamento por cima há 3 anos e estes são os números. Sabem porque é que os agentes imobiliários, a maior parte das vezes, vos vão dizer que isto é um excelente investimento? Porque é o produto que têm para vender e têm uma comissão a ganhar. Aqui não há conflitos de interesse. Este curso é gratuito, eu estou a ensinar-vos aquilo que eu sei. A ensinar-lhe aquilo que eu sei. Se um dia lhe quiser vender alguma coisa, um outro curso pago, eu vou-lhe dizer a verdade. E vou-lhe dizer até, se estiver nesta e naquela situação, não compre o curso. Porque não vai ter valor. E eu vou continuar a viver bem. Não preciso vender mais cursos. A maior parte desta integridade não existe no mercado. Nem agentes imobiliários, nem bancários. Sabem porquê? Por causa de uma coisa. Não estão on fire, como eu estou. E não têm a integridade emocional e financeira de dizer: eu estou aqui de cara lavada e de coração aberto a dizer aquilo que eu tenho para oferecer. Compre se tiver interesse e se acha que vai evoluir. Aquelas pessoas, já houve uma vez uma pessoa, e isto acontece, e para quem me conhece, felizmente já temos um histórico interessante, mas na empresa todas as semanas eu digo à minha equipa, e nós temos uma reunião, todas as semanas já não, mas pelo menos uma vez de 15 em 15 dias acontece, eu digo: não vendam, não vendam. Houve uma vez um caso de um rapaz de 16 anos que queria vender uma coisa do pai para comprar um dos nossos cursos. E eu disse: não dá. Impossível. Não faças isso. Vê os cursos gratuitos, vê o material gratuito. Eventualmente lê o meu livro. Mas não faças isso. Espera até poder. Há pessoas que eu vejo que não vão ser ajudadas pelos nossos cursos pagos. E nós dizemos: não comprem. Mas eu e a Aeroplus temos esta possibilidade. Eu não estou a dizer que eu sou melhor do que os agentes imobiliários ou melhor do que os bancos. Se eu estivesse na mesma posição deles, de ter que trabalhar até aos 65 anos e de ter que colocar comida, provavelmente eu seria como eles. E já agora, eu não acredito num mundo que há boas pessoas e há más pessoas. Eu acredito que se eu tivesse passado por aquilo que um assassino de uma favela do Rio de Janeiro passou, eu também seria assassino. É a vida que nos molda. Felizmente eu passei por um caminho com um método e uma receita que me permitiu chegar ao nível em que eu cheguei. E eu acho que esta receita muita gente a pode utilizar. Eu não vejo por que não. Uns mais rápido, uns mais devagar. Eu acho que você pode utilizar esta receita. E vai ter uma integridade fantástica. Isso é das coisas mais bonitas do Fire, se não mesmo a mais bonita. É único e é inexplicável. Terceiro ponto que eu prometi falar nesta aula: alguns dos maiores e mais comuns erros, tanto ao investir, mas também antes de investir. Ora bem, alguns dos erros cometidos por quem quer começar a investir em imobiliário. Alguns. Vamos falar de mais erros, vamos ter uma aula onde vamos falar de erros. Primeiro, não usar receitas. Estivemos a falar das receitas, do bolo, de tudo mais. Esse é o primeiro erro, não é? Não usar receitas. Mas porquê? Porque as pessoas acreditam, que não são precisas, ou então não sabem que são precisas. Reparem, eu não acho que intelectualmente as pessoas sejam menores porque fizeram aquilo que eu estava a dizer. Vou comprar um apartamento porque eu acho que é bom investimento, porque eu vivia aqui. Não é que as pessoas sejam burras, se me permitem o termo. Não é isso que eu estou a dizer. As pessoas não foram consciencializadas que o investimento imobiliário não se faz assim. E se calhar nunca procuraram também. É possível. E você procurou porque está a fazer este curso. Houve outras pessoas que não procuraram. Mas não interessa. Se calhar nem o não procurar sobre isso pode ter sido azar. Pode não ter sido exposto a este anúncio que lhe dava um curso gratuito para aprender isto. Pode nunca ter parado para pensar nisto porque ninguém lhe disse. E você viu um vídeo meu no YouTube a dizer isto. Eu não estou... É muito importante, eu quero dizer isto de uma maneira muito aberta e de coração. Eu não acho que as pessoas que fazem maus investimentos imobiliários sejam pessoas inferiores, muito menos a mim. O
que eu faço, o meu trabalho é ajudar estas pessoas, não criticá-las, é ajudá-las. Eu estou a ajudá-lo a si, ou a ajudá-la a si. E até este momento pode acreditar que não são precisas receitas. Investimento imobiliário não há de ser assim tão difícil, eu sabe. Porque acha que não são precisas ou porque nunca ninguém lhe disse calma, eu sou bem sucedido, eu estava on fire aos meus 26 anos e, na verdade, isso só aconteceu porque houve a necessidade de eu montar uma receita e eu montei-a e fui bem sucedido, ok? Tratar o mercado como transacional, segundo maior erro. Mesmo a clientes de consultoria que me pagam uma fortuna por hora, eu encontro muitas vezes a prestar-lhe a consultoria mais básica e elementar que há, porque eu digo isto em todo o lado. E a minha vida no imobiliário é a prova disto. O imobiliário não é um mercado transacional, é relacional. O que é que isto quer dizer? As pessoas olham para o mercado de ações e as ações são números. Quando eu compro uma ação a um REIT, eu estou a comprar um número. Eu não sei muito bem qual é a cultura da empresa. Eu não conheço o CEO, eu não conheço a pessoa que está na tesouraria, eu não conheço a pessoa que está no caixa, eu não sei quem é a pessoa que põe o refrigerante, se for uma empresa de refrigerantes, dentro. Eu não tenho que conhecer essas pessoas. Eu não tenho que conhecer ninguém dessa empresa. Eu sento na minha cadeira e eu compro. E eu vendo. E a ação aumentou 20%, eu comprei, vendi e eu realizei 20%. Ponto final, parágrafo. O imobiliário não funciona assim. Não funciona assim. Eu não compro um imóvel, espero que ele aprecie 20% e vendo o imóvel. Eu relaciono-me com todos os players deste negócio, com o agente imobiliário, com o vendedor, com o bancário ou o mediador de crédito que me vai dar o financiamento, com o inquilino a quem eu vou arrendar ou com o comprador que me vai comprar o imóvel, com o mediador de seguros, com o empreiteiro que me vai fazer a obra. Eu tenho que ter uma relação forte com estas pessoas. Sabem porquê? Nós estamos num mercado hoje em dia, em 2000, enfim, neste panorama que nós vivemos, nós estamos num mercado em que os bons negócios escasseiam. E ainda há pouco tempo eu fiz um negócio de 20 e poucos por cento, mais de 20%. E alguém me dizia, isso é impossível neste mercado. Quanto mais, há 5 anos atrás eu ainda acreditava, ainda tinha dificuldade, mas acreditava. Agora hoje, doutor, isso é impossível. E eu disse a essa pessoa, tive cuidado de lhe ligar, isso foi um comentário que apareceu no nosso Facebook, nós descobrimos o número da pessoa, porque ela era dono de uma empresa, tinha lá no Facebook, gestor da empresa não sei quanto, era uma unipessoal, uma coisinha pequena, eu liguei e disse, olá, o nome da pessoa, então não acredita que eu fiz esse negócio? É pá, desculpe lá, eu de facto no Facebook disse isso, mas eu não acredito, doutor, tu vai-me desculpar. E eu disse assim, e porquê é que não acredito? Porque eu ainda agora andei a ver de negócios e o máximo que encontrei foram 6% e foi um achado, segundo o agente imobiliário. E eu disse assim, e como é que andou a ver qual foi no fundo a receita que seguiu? E a pessoa, tal como dizem sempre as pessoas, receita? Método? E eu, ok, não vamos por aí. Há quanto tempo conhece o agente imobiliário com quem foi ver a maioria das casas? Ah, não, eu liguei, falei com ele e disse, pois, mas sabe, este agente imobiliário eu conheço há 10 anos. O agente imobiliário que me trouxe o negócio de 20%, ou de 22%, ou de 18%, ou aquilo que parecia, eu conheço esta gente há 10 anos. Eu tenho uma relação fortíssima com estas pessoas. Elas respeitam-me, nós somos amigos e fazemos negócios. E quando aquele agente imobiliário tem um grande imóvel, um grande negócio, ele vai apresentá-lo a quem? A si, que o conheceu ontem e que lhe ligou para a loja, ou a mim que me conhece há 10 anos e que eu já lhe dei, provavelmente naquele caso, mais de uma centena de milhares de euros em comissões a ganhar. E ele de facto parou. Ah, ok. Ele disse qualquer coisa assim. O mercado imobiliário é relacional. Nós relacionamos com as pessoas. Se eu consigo uma obra a 300 euros por metro quadrado, quando a média do mercado é 500 euros por metro quadrado, é porque eu conheço aquele empreiteiro, ele já me fez várias obras e ele faz-me um preço especial para o Arthur Mariano
porque já lhe deu muito dinheiro a ganhar e porque me quer continuar a ter como cliente. Outro erro, não conhecerem ou terem uma mecânica adequada para o investimento, é algo que vamos falar neste curso e que podem beber de tudo o que eu vos vou ensinar. Mas acima de tudo, o maior erro, a ausência de um plano. Os portugueses e a maior parte das pessoas, na verdade, quando vão às compras, fazem um plano. Quando querem ter um emprego, fazem um plano. Quando vão para a universidade para montarem a sua carreira, têm um plano. Quando querem construir uma família, têm um plano. Mesmo que estes planos às vezes sejam subliminares. Não seja uma coisa no papel, passo 1, passo 2, passo 3. Mas quando investem no imobiliário, as poupanças todas de uma vida, no imobiliário ou noutros ativos, em Portugal isso acontece muito, mas eu falo de imobiliário, tal como de resto vos falei, dos lesados do BES e do Banif e tudo mais. Mas quando vão investir em imobiliário, plano não existe. Têm um dinheiro no banco, ligaram a um agente imobiliário, foram ver aquela casa, eu vivia aqui, a zona parece-me boa, vou comprar. E depois logo se vê. E o plano? Zero. Maior erro dos investidores imobiliários iniciantes. Por fim, vamos falar da mecânica que, como eu vos disse aqui, ponto 3, não conhecerem ou terem uma mecânica adequada para o investimento e vamos perceber qual é esta mecânica ou algumas das coisas desta mecânica. Porque vai perguntar, então, qual é a mecânica? Pense se os investidores que conhece fazem isto. Primeiro, saber escolher o melhor tipo de imóvel, especialmente se quiser atingir a independência financeira. Uma loja não é igual a um apartamento não é igual a um prédio, uma garagem não é tudo diferente. Acha que estes investidores sabem escolher o melhor tipo de imóvel? A tal pessoa que ligou para o agente e foi ver um apartamento e disse, eu vivia aqui, isto é um bom investimento imobiliário. Ele nem sequer se considerou sequer a possibilidade de comprar um lugar de garagem, um parque de estacionamento, um prédio, uma loja, um escritório, uma garagem, um terreno, uma moradia, um apartamento. Tudo isto são imóveis. Agora eu pergunto, uma loja, um apartamento ou uma moradia? Qual é o melhor tipo de imóvel? A resposta é depende, mas existe uma mecânica. É preciso saber qual é o melhor para o seu caso. É preciso saber qual é o melhor neste mercado, com a quantidade de dinheiro que você tem neste momento para investir. Não é as moradias são sempre melhores, logo vamos todos investir em moradias. Não é assim que funciona. Ponto 2, saber escolher melhor os mercados. Normalmente, 99,99999% das vezes, o melhor mercado é até longe de onde nós vivemos. E 99% das pessoas investem no mercado onde vivem. Ou seja, têm uma probabilidade menor do que 1% desse mercado ser o melhor. Eu vivo em Lisboa, logo vou investir em Lisboa. Bem, mas neste momento Lisboa pode ser o pior mercado de sempre. Eu vivo em Cascais, eu vou investir em Cascais. Porque primeiro é mais fácil ir ver o imóvel, porque segundo eu vou arrendar o imóvel e é mais fácil gerir. Tudo bem, nada contra. Isso pode até ser tudo verdade, mas o mercado é mau. Depois não se espante se eu disser que eu tenho rentabilidades de 18, 20, 22 e 26% e você só consegue encontrar de 6%. Nada de errado a não ser isto. Depois tem que perceber. Curiosamente, hoje em dia, e eu já falei disto nesta aula, 99% das pessoas não compram sequer uma TV perto do seu local de residência. Algumas até andam de supermercado para supermercado, ou de retalhista para retalhista. Agora vou à loja A, depois vou à loja B, ok, compro. A maior parte das pessoas hoje em dia compraria na internet. E na internet numa loja sediada a 300 km do local de residência. Ou até de Espanha. Já se começa a comprar muita coisa fora do país. Mas um imóvel não. Isso eu tenho que comprar no meu bairro porque eu conheço bem o meu bairro. Depois, a mecânica passa por ter um plano e uma estratégia. Sóbrios, coerentes, consistentes e práticos. Porque também há muita gente que só tem um plano teórico e prático. Teórico e não prático. Nós vamos falar mais disso neste curso, está bem? Agora, acha que o melhor investidor do mundo investe aleatoriamente ou tem um plano concreto? Já falámos disto. Warren Buffett, Mário Ferreira, para também dizer que em Portugal isto é exatamente como lá fora, para não pensar que é só lá fora. Acha que essas pessoas investem de forma aleatória
Ou acha que tem um plano e uma estratégia concretos? É uma pergunta que eu deixo. E vocês vão dizer, ou você em particular vai-me dizer, mas eu não quero comparar-me a esses investidores. Tudo bem, mas não é uma questão, não é por ter um plano concreto que vai chegar necessariamente ao nível do Warren Buffett ou do Mário Ferreira. Não é. Isso faz-me lembrar mais ou menos aquela ideia de que, bom, eu vou ao ginásio, mas eu não quero treinar todos os dias, nem vou mudar a minha dieta. Porque eu também não quero ter grandes músculos. A questão é que mesmo para ter alguns resultados, tem que fazer as coisas bem. Okay? E não faz sentido não ter um plano concreto para investir em imobiliário ou para outra coisa qualquer na vida. A não ser que queira ter este bolo que aqui está, do lado direito. Este do lado direito e não o do lado esquerdo. Aí tudo bem. Se contenta, se os seus standards são o bolo do lado direito, não é preciso ter plano, não é preciso ter receita. Sem receita vai ter o bolo do lado direito com uma grande probabilidade. Se gosta desse bolo, eu não gosto. Eu não comeria este bolo, nem pelo aspecto, nem porque está queimado, porque não ia saber bem. Enfim, por acaso não como bolo nenhum, não como nada que tenha açúcar. Mas se eu comesse, eu não comeria. Eu comeria o da esquerda. Parece um bolo de laranja muito interessante. A pessoa que o usou seguiu uma receita. De certeza. Ou com altíssima probabilidade. E porquê? No investimento imobiliário pode ter um negócio como o bolo da esquerda. Sem plano. A probabilidade é que é slim to none. Baixíssima, ok? Ou nenhuma. Muito bem. Acha que um investidor de muitas perguntas para o colocar a pensar. Acha que um investidor de pequena escala bem sucedido investe aleatoriamente? Eu considero-me hoje em dia um investidor de média escala. Eu comecei do zero. Eu nunca herdei nada. Eu hoje tenho centenas de frações imobiliárias e aspiro a ter milhares de frações imobiliárias antes dos meus 40 anos. Acha que investi aleatoriamente ou acha que eu tenho um plano que vai ao mais ínfimo pormenor? Eu sei todos os rácios financeiros que as minhas sociedades de investimento imobiliário têm que ter. Todos. E se algum falha, rapidamente eu estou em cima do acontecimento e eu vou mudar. Isso faz parte do meu plano. Mas eu pergunto-lhe, acha que algum investidor de pequena escala, não num negócio, em 2, 3, 4, 5, 10, que seja bem sucedido, não tinha mecânica nenhuma por trás, fez tudo aleatoriamente, eu fiz tudo isto na minha cabeça, eu fui falar com pessoas, eu vi o imóvel, e correu sempre bem, eu sou financeiramente independente. Eu não acho que isto não possa acontecer. Eu acho que é possível. Eu acho que a probabilidade é mesmo muito, muito baixa, na minha opinião. O conjunto plano mais estratégia é provavelmente o fator mais determinante para ter sucesso imobiliário. Eu colocaria aqui algumas outras coisas. Habilidade em montar relações, gosto pelas finanças, saber ver e criar valor, mas tudo isso é irrelevante se não tivermos um plano e uma estratégia bem feitas, provadas, avaliadas, testadas e tudo mais. Essa é a mecânica do investimento imobiliário. Lição, mais uma, o sucesso no imobiliário não é, na minha opinião, Artur Mariano, pode ser na sua, eu espero conseguir ensinar-lhe isto, não é aleatório. Ninguém fica rico a investir em imobiliário de uma forma aleatória. Ninguém fica rico no imobiliário ou ficar rico em Portugal tem uma conotação má. Para mim tem uma conotação muito boa, até porque a riqueza não é só material. Mas mesmo na parte de investimento imobiliário, ninguém, na minha opinião, fica rico ou constrói um património grande, saudável financeiramente, de forma aleatória. É impossível. É necessário um plano, uma mecânica. Reparem, um plano e uma estratégia. É esta a mecânica. Concretos. Ok? Esta foi a aula número 1. Investir em imobiliário em Portugal. Eu levantei aqui muitas perguntas. Eu deixei-lhe várias sementes. Nós vamos explorar tudo isto mais à frente. Amanhã vamos falar da jornada para atingir o FIRE em Portugal. Às 19 horas, a mesma hora, 7 da tarde, ligue-se, faça um esforço para ver estas aulas, consuma-as e repita-as. Eu tenho um grande problema com o conteúdo pago. Eu já fiz isto, porque da mesma maneira que eu quero ajudar pessoas, e algumas pessoas perguntam, porquê que não é tudo gratuito? Então, se a sua vontade é ajudar pessoas, quantas coisas eu lancei gratuitas na internet até hoje? Vá lá ver se alguém está a assistir.
Vá lá ver se alguém está verdadeiramente a fazer esses cursos. Não. E eu tenho medo do gratuito por causa disso. As pessoas pensam é gratuito, não tem valor. Eu vejo depois, por favor, não tenha essa atitude. Não é essa atitude que tem que ter para ficar on fire. E eu quero que você fique on fire. Então não estava a fazer nada disto, como é óbvio. Comprometa-se amanhã a estar aqui às 19 horas e marque já a sua agenda para quarta-feira, para a live, em que eu vou estar a responder a comentários às mesmas 19 horas. Amanhã vamos falar da jornada para atingir o FIRE em Portugal. Um grande abraço, bons negócios imobiliários. Espero que estas sementes que eu lhe deixei venham a florescer. Reveja a aula se tiver tempo, se não, vemo-nos amanhã. Um grande abraço, tudo bom. Até lá.